Muito bem, boa noite, irmãos. Boa noite. É um prazer, uma alegria poder estar com os irmãos e mais uma vez poder compartilhar a palavra para vocês. Mas eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 1. Nós vamos trabalhar aí nessa mensagem, nessas três mensagens. Eu trabalho do verso 1 até o verso 11 do capítulo 1 de Atos, tá bom? Vamos ler do verso 1 até o verso 11, ok? Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também depois de ter padecido se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhes, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Amém? Amém? Glória a Deus. Ele há de vir. Amém? Que a gente não termine esse culto hoje, ele já tem chegado. Né? Já pensou que gostoso seria? Amém. Se a gente, no próximo piscar, estivesse na presença do Senhor? Amém. Então ele vai voltar, e é também sobre isso que eu quero discorrer nessa noite. Como eu disse, essa na verdade é a terceira mensagem de uma série de 3, tá? Onde eu desenvolvo esse tema, onde nós desenvolvemos esse tema aqui, missões, o DNA da igreja. Missões, o DNA da igreja. O nosso objetivo durante essa série é levar cada ouvinte a entender por que a igreja deve fazer missões, analisar os principais fatores que impedem a igreja de fazer missões e fazer com que missões seja não apenas uma oferta levantada, ou cartas lidas, mas que missões seja a parte vital, essencial. A igreja não existe sem missões. Não tem como você pensar em igreja sem pensar em missões. Não tem como você falar de igreja e não falar de missões. Não tem como você viver igreja e não viver missões. Isso é igreja. Amém. Isso é a nossa razão de existir. Isso faz parte do nosso DNA. Na primeira mensagem que nós trabalhamos aqui, nós falamos aí sobre os traços genéticos. Então eu analiso dos versos 1 a 4 3 traços da herança genética da igreja, que é a vida de Cristo, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Lucas, ele está desenvolvendo essa narrativa, e o que ele está dizendo? Ele começa dizendo assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. E qual é esse primeiro tratado que ele está dizendo? É o seu evangelho, o evangelho que leva o seu nome, é o evangelho de Lucas, a quem ele também escreve a Teófilo, o qual ele também escreve a Teófilo. Então Lucas está dizendo nesse primeiro verso que tudo que ele vai dizer, tudo que ele vai relatar, tudo que ele vai escrever aqui no livro de Atos está intimamente ligado a tudo que ele escreveu, tudo que ele relatou. É uma sequência lógica de tudo que está relatado em Lucas, no evangelho de Lucas. Então o que ele relata em Atos? A igreja, o início da igreja, a vida da igreja, como a igreja existe, como a igreja funciona. É isso que Lucas está falando.
É isso que Lucas está mostrando. Ele está mostrando que a igreja está intimamente ligada com a vida de Cristo. Como foi a vida de Cristo? É assim que a igreja deve viver. Se espelhando, porque isso faz parte do DNA da igreja. Viver como Cristo. Uma pessoa que anda como Jesus, que fala como Jesus, que age como Jesus. Isso é ser um cristão. Quando as pessoas olham para você, elas veem Cristo. Quando as pessoas conversam com você, elas ouvem Jesus falando. Quando as pessoas olham para a sua vida, para as suas atitudes, elas veem Jesus. O que adianta mandar oferta para missões? Se a minha vida não condiz com isso. É verdade. Se eu não vivo o que eu acredito, o que adianta? Eu falar que eu creio no Deus do impossível, e estou morrendo de medo do que vai acontecer. Eu vou morrer com essa doença. Não sai de casa. O que adianta? Que cristianismo é esse que nós estamos vivendo? Somos uma igreja missionária. Por quê? Enviamos oferta para missões. Eu louvo vocês. Não é errado. Tá? Mas fazer isso sem viver isso, não tem sentido algum. Verdade. Não tem sentido algum. Faz parte do nosso DNA a vida de Cristo. A sua morte, como o pastor falou, ele se entregou por nós. Amém. Você vive para isso. Quando você olha as pessoas como Jesus olha. Ele olhou as pessoas e viu que eram como ovelhas, estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Era assim que ele olhava para as pessoas lá fora. Ele não olhava reclamando, xingando. Sabe aquele vizinho que põe o som alto? Né? Então, aquele lá, que você às vezes ora para Deus matar ele. Você ora para Deus queimar o aparelho de som dele, aí você vai fazer o poder de Deus. Que isso, irmão? Ora para Deus salvar a vida dele. Amém. Sabe o que você tem que fazer? Vai lá, faz um bolo, tá? De chocolate, bem gostoso. Aí você vai lá, bate na porta dele. Assim é o vizinho chato, não. Senhor, eu pensei em você ontem a noite inteira. Verdade. Então hoje eu preparei um bolo e trouxe para você. A ressurreição de Cristo faz parte do nosso tempo. Amém. Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ser justificados. Ele morreu para pagar o preço do nosso pecado e ressuscitou para a nossa justificação. Amém. Se Cristo só tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, nós estaríamos ainda condenados ao inferno. Não teríamos sido justificados. Mas Ele ressuscitou para a nossa justificação. Amém. Viktor Frankl, ele diz que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Já ouviu essa frase? Sabe quem foi Viktor Frankl? Viktor Frankl, ele foi um sobrevivente do Holocausto. Ele viveu aos terrores de um campo de concentração. E ele lá dentro, ele descobriu que os que sobrevivem não são os mais fortes. Os que sobreviviam não eram os mais fortes, nem os mais capacitados, nem os mais bonitos. Quem sobrevivia era aquela pessoa que tinha uma razão de viver, um motivo para continuar vivo e lutar por sua vida todos os dias. E aí ele diz que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Nós temos um porquê, Jesus é o nosso porquê. Nós estamos aqui para evangelizar as pessoas, para falar de Jesus. Esse é o nosso porquê. E aí não importa se eu vou estar rico, se eu sou pobre, eu tenho um porquê. Se eu estou com saúde ou se eu estou doente, eu tenho um porquê, eu tenho uma razão de viver. Não importa se as pessoas gostam de mim ou se elas me odeiam, eu tenho uma razão de viver. Eu tenho um porquê. Eu vivo isso todos os dias.
Não é só no final do mês, quando eu tiro, ou no começo do mês, quando eu tiro o oferta. É todo dia. Amém. Eu faço missões todos os dias. Amém. Eu tenho um propósito de vida. Cada passo que eu dou, cada palavra que eu falo, é com um objetivo. Cada contato que eu faço é para poder apresentar Jesus para as pessoas e conduzi-las a uma vida com Cristo. A gente não tem que ser apenas missionário, tem uma outra palavra para isso. É viver uma vida missional. Ser missional é ser um missionário sem mudar de série, como diz Ed Stetzer. Ser missional é viver missões todos os dias, é respirar missões, é saber que eu tenho um propósito de vida, eu tenho uma razão. É isso que a gente vê em Atos capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. É isso que a gente trabalha nessa primeira. Eu queria ter tempo para pregar essa mensagem dos irmãos. E não só essa, queria ter tempo para pregar essa outra aqui, que é a segunda mensagem, onde nós trabalhamos essa questão das anomalias, porque como nós estamos trabalhando uma questão de DNA, eu estou fazendo essa comparação da igreja e mostrando como que a missões faz parte do nosso DNA. Então na primeira mensagem eu mostro aí os traços genéticos, tá bom? Que nos liga a missões, que é Jesus, sua vida, morte e ressurreição. Mas na segunda mensagem nós trabalhamos o seguinte, que o nosso DNA ele pode sofrer algumas mutações. O câncer é uma mutação genética, né? Ele muda a célula e essa mudança não é benéfica, né? E acaba causando morte. Quer ver uma mutação genética que é comum? A cor dos olhos. Pessoa com olho azul. Quem aqui tem olho azul? Mutante. É uma mutação genética, tá? Que faz com que o olho fique azul. Existem mutações boas, mas existem mutações que podem adoecer e até matar. Olhando para a igreja, muitas vezes, muitos agentes mutantes aí estão agindo dentro da igreja e mudando o nosso DNA, nos fazendo nos voltar para coisas que realmente não é a nossa função, não é o nosso objetivo. Quando a gente lê o verso 5 e 6 e 7, a gente vê exatamente isso. Diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo a Israel? Olha o que os discípulos estavam pensando. Jesus está falando: olha, vocês vão esperar em Jerusalém. Eles esperaram aproximadamente 10 dias em Jerusalém. Então Jesus fala: olha, vocês vão esperar e vai vir o Espírito Santo sobre vocês. Então os discípulos perguntam: vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino? Os discípulos, eles se uniram a Cristo para uma luta contra o Império Romano. Não foi para a expansão do reino. Na princípio eles não entendiam isso, eles não tinham consciência disso. Eles se uniram, eles reconheceram que Jesus era um descendente de Davi, um legítimo herdeiro do trono de Israel. Então eles esperavam o Messias, e para o judeu, o Messias seria alguém com uma porção muito grande do Espírito Santo, que viria para livrar Israel de toda a opressão, de toda a dor, de toda a tristeza. Isso era o Messias. Então, qual que era a opressão que eles tinham? Eles eram submissos a Roma. Eles queriam se livrar de Roma. E então Jesus era essa esperança. E Jesus veio mostrando por 3 anos para ele que não era essa a função dele. Ele veio para morrer pelos pecados de todo mundo. Ele veio para trazer salvação. Tá? Era isso que ele vinha mostrando. Mas aí Jesus morre, ressuscita e fala: agora vocês vão esperar, e daqui 10 dias, né, vão esperar um tempo aí. E aí eles perguntam o seguinte: ele diz: vocês vão esperar e vão ser batizados com o Espírito Santo. Aí o que eles perguntam? Vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Você acha que a pergunta deles foi errada? Você acha que eles não deveriam ter feito essa pergunta? O que você acha? Sim ou não? Sim? Não? Vou esperar o pastor falar?
Tá? Normalmente essa é a terceira, viu? Vou esperar o pastor falar, porque às vezes é pegadinha. Não, eles estavam certos na sua pergunta. Era a expectativa e esperança de um judeu. Quando Jesus responde para eles, ele não está brigando com os discípulos. Eles estavam apenas fugindo do foco. O foco não é esse agora. Isso vai acontecer. Israel vai ter o seu trono de volta. Tá? Isso ainda vai acontecer. O trono de Israel ainda está vago. E quem vai reinar naquele trono vai ser Jesus. Amém? Amém? Ele vai reinar sobre toda a terra, no trono em Jerusalém. Amém. Na cidade do grande rei. Lá ele vai reinar. Então Jesus fala, olha, não vos compete saber os tempos ou as estações. Tá? Não compete a vocês saber quanto tempo isso vai demorar e o que vai acontecer até lá. Tá? Não compete isso. O que Jesus está fazendo é mudando o foco dele. Já pensou se Jesus fosse nessa toada? Sabe o que a igreja ia se tornar? A igreja ia se tornar uma comunidade que estaria lutando pelos direitos de Israel ao seu trono, ao seu império novamente. Era isso que a igreja se tornaria. Nada mais do que um partido político. Algumas se tornaram. Algumas hoje são. Mas Jesus fala para eles, olha, não compete vocês pensarem nisso. Às vezes a gente fica perdendo tanto tempo com coisas inúteis, com coisas sem sentido, com discussões que não levam a lugar nenhum, gente. Desculpa. Até algumas discussões que a gente entra como igreja que não levam a lugar nenhum, que não salva ninguém. Não conduz ninguém para o reino. Ninguém. Apenas vira só briga entre nós e divisão de igreja. Só isso. Isso eu chamo de agentes mutagênicos. Estão tirando a igreja do seu foco. E a gente poderia citar um monte aqui, não é? Tem muita coisa que a gente faz que não é função da igreja fazer, que não é papel de igreja. Eu falo lá em Nova Comigo, falo, irmãos, eu sou uma pessoa festeira. Você vai gostar de festa, fala assim, vamos fazer um churrasco, é comigo mesmo, viu? Bora junto, tamo junto. Tá bom? Eu gosto de festa. Só que a gente tem que estabelecer objetivos para isso. Qual que é o foco? Qual que é a importância? Vai alcançar pessoas? Vai transformar vidas? Ou é só para a gente ter um social junto? Igreja não é clube. Igreja não é um clube que você paga a sua mensalidade todo mês, participa, se encontra com os amigos, depois vai embora. Igreja não é assistência social, que manda dinheiro para esses coitados que estão lá fora, que estão passando fome, coitadinho. Estão lá trabalhando com ele, passando fome. Não, eles não estão passando fome, não. Estão servindo a Deus. São servos de Deus. Tá bom? Eles não são pessoas necessitadas, não. Tá? Às vezes a gente põe missionário como coitadinho. Missionário não é coitadinho, não. Um dia eu fui apresentar um projeto numa igreja. Falei, irmãos, eu não estou aqui pedindo sustento, não. Eu não sou um coitadinho. Agora, se você quer formar uma parceria comigo, para nós estarmos lá onde eu estiver, ganhando vidas, estamos juntos. Não estou aqui mendigando nada. Preciso olhar dessa forma. Deixa eu só pegar aqui. Nessa segunda mensagem eu conto uma ilustração. Já ouviu a parábola dos pescadores? Ora, aconteceu que existia um grupo de pessoas que se chamavam os pescadores. Eles organizaram um clube e havia muitos peixes nos rios da região. Mês após mês e ano após ano, esses pescadores se reuniam em seu clube para falar acerca da vocação para pescar. Falavam também da abundância de peixes, da metodologia apropriada para pescar, faziam também contínuas pesquisas em busca de novos e melhores modos de pescar, patrocinavam dispendiosas conferências e congressos para discutir a arte de pescar, para promover a pesca e para debater o tema da pescaria. Grandes centros foram criados e cursos eram oferecidos a respeito das necessidades dos peixes, a cultura dos peixes e onde encontrar peixes. Os que ensinavam nesses cursos tinham doutorados em peixologia, mas pouca experiência em matéria de pescar peixes. Eles somente ensinavam os outros como
pescar, né? Como usar a técnica. E aqueles que eram enviados para pescar faziam exatamente o mesmo que faziam os que os tinham enviado. Organizavam mais clubes, analisavam os peixes, discutiam o que era necessário para apanhar os peixes. Mas uma coisa eles não faziam. O que é? Não pescavam. Não pescavam. Por que a igreja existe, irmãos? Por que você foi salvo e Jesus não te levou direto para o céu? Por quê? Por que você continua nessa terra, sofrendo, passando, padecendo perseguições, passando lutas? Por quê? Alguém vai me dizer? Para pescar. Para ganhar almas. Quantas almas você ganhou? Quantas pessoas você influenciou? Quantas vidas foram transformadas? Porque você fez a diferença na vida deles. Quantos? Talvez você saiba falar muito sobre pesca, mas não pesca. Isso não faz de você um pescador. Saber sobre pesca não faz de você um pescador. Saber sobre Jesus, saber como ganhar almas, como evangelizar, não faz de você um ganhador de almas. E se você não é um ganhador de almas, é você não está cumprindo a sua missão. Não adianta apenas você terceirizar missões. Isso aqui é terceirização se você não está fazendo a sua parte. É quando você paga para alguém fazer o que você deveria fazer. Missões a gente não terceiriza. Missões a gente faz. Amém. Missões a gente faz. A gente vai. Quando Jesus falou em Mateus 28, 19, 20, todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, e isso estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ali nós temos o processo que nós devemos desenvolver, cada cristão deve desenvolver, enquanto nós estamos vivendo essa vida, enquanto nós estamos caminhando, porque o id ali não é o imperativo é fazer discípulos, tá bom? O indo é o gerúndio, o id é um gerúndio do original, ou seja, é indo. Enquanto você vive, enquanto você caminha, enquanto você vive a sua vida cristã dia a dia, no seu dia a dia, lá na escola onde você estuda, lá na empresa, na usina onde você trabalha, onde você estiver, você vai fazer discípulos. Seu propósito de vida é esse, essa é a sua razão de viver, fazer discípulos. Tá? Fazer discípulos como? Apresentando a vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, falando o Evangelho para as pessoas, mostrando essa esperança de que Jesus vai voltar, que eles precisam crer em Jesus para serem salvos. Tá? Enquanto você vai, você faz discípulos. E o que é fazer discípulos? É só ir lá e falar de Jesus para as pessoas? Não, é batizar essas pessoas. Ah, pastor, mas na nossa igreja só o pastor batiza. Tá bom. Mas qual que é o conceito de batismo? É você inserir essa pessoa na vida da igreja. Não é apenas você falar de Jesus para a pessoa lá na rua e pronto. É você inserir ela na vida da igreja. Você batizar ela na igreja. Caminhar com ela. Ó, te falei de Jesus. Agora você precisa caminhar com Jesus. E eu vou te ajudar. Vou ensinar você todas as coisas. Vou discipular você. Vou gastar meu tempo com você. Nós vamos andar junto. Vou ensinar você o que é viver a vida cristã. Isso é um propósito. Não é só falar de Jesus. É inserir ela na igreja. É discipular essa pessoa. Até quando, pastor? Até que ela fale de Jesus para outra pessoa, ganhe outra pessoa, ensine essa pessoa na igreja, ensine essa pessoa. E até essa outra pessoa fazer o quê? Ganhar outra pessoa. Batizar essa pessoa. Ensinar essa pessoa a quê? A ganhar outra pessoa. Esse é o ciclo. É isso que nós temos que fazer. É assim que a gente tem que viver.
mas alguns agentes mutagênicos têm feito a igreja se tornar um clube. Na terceira mensagem, que é essa que nós estamos agora, nós vamos trabalhar essa questão, como desenvolver um DNA saudável. A genética nos ensina que o nosso DNA, ele tem algo nas suas pontas chamados de telômero. Não sei se você já ouviu falar isso em biologia. O telômero, ele segura a ponta da célula para que ela não, do DNA, para que ele não se despedace, para que ele não se desfaça. É como a ponta do cadarço. Sabe a ponta do cadarço, aquela pontinha durinha? Não é só para passar no buraquinho, é para impedir que o cadarço se desfaça, tá bom? Para isso existe aquela ponta. Nem lembro como é que chama aquela ponta, mas no DNA se chama telômero. Irmãos, a igreja é um organismo vivo. E se a gente não cuidar, o nosso DNA ele se desgasta. Sabe o que desgasta o DNA? Hábitos não saudáveis. Tá? Comer demais, comer comida gorda, não tomar sol, tá? Não tomar água. Então são coisas que vão desgastando o nosso DNA, vai desgastando o telômero. Tá bom? Isso causa envelhecimento precoce, causa dores, doenças, ok? Mas bons hábitos fazem com que fortaleça os telômeros, tá bom? E assim impedem o seu envelhecimento e desgaste, ok? Isso acontece na igreja também. Hábitos não saudáveis causam envelhecimento, causam o desgaste e até a morte de uma igreja. Você sabia? Ah, pastor, mas Jesus falou que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. Sim, contra a igreja ninguém destrói a igreja, tá bom? Mas igrejas locais fecham, igrejas locais morrem. A igreja de Cristo não, mas igrejas locais morrem. Se ela não desenvolver hábitos saudáveis, ela pode morrer. E quais são esses hábitos saudáveis que nós podemos ver aqui nesse texto? Primeiro, ter uma agenda conectada com a agenda de Deus, tá bom? Um desenho para vocês aí, crianças, faz um calendáriozinho aí, uma agenda, tá? Ter uma agenda conectada com a agenda de Deus, tá? Lucas está escrevendo aqui para Teófilo, pouco antes de Jesus subir para os céus, tá bom? E antes dele, logo após dar a eles a ordem de ficarem em Jerusalém e de esperarem a vinda do Espírito Santo, os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus. Nós já falamos sobre essa pergunta, que mostra que eles ainda não estavam conectados ali com a agenda divina. A resposta de Jesus a essa pergunta não foi uma repreensão, mas uma orientação sábia para a vida dos discípulos. Ele orienta os discípulos a redefinirem suas agendas, pois Deus tinha planos maiores para a vida deles. Ele disse-lhes, verso 7, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Tá bom? Tempos aí é a duração do tempo, e as estações falam sobre os eventos que vão acontecer. Que Jesus está falando, olha, não fica pensando, Jesus vai voltar, então o que vai acontecer até lá, quais são os fatos. Irmãos, às vezes a gente fica perdendo tempo com essas coisas. Tá? Às vezes a gente fica perdendo tempo com coisas inúteis. Ou seja, em lugar de nós ficarmos nos ocupando com um debate sobre o final estabelecimento do reino judeu, os apóstolos deveriam se preocupar com outras coisas. O Espírito Santo viria sobre eles para lhes conceder um poder sobrenatural, na força do qual eles seriam testemunhas de Cristo por todo o mundo. Irmãos, se a gente olhar para a igreja hoje, para a agenda da igreja hoje, será que você vai ver claramente que ela está conectada com a agenda de Deus? A nossa igreja aqui em Pitangueiras, a agenda dessa igreja está conectada com a agenda de Deus? Ou será que nós estamos como os discípulos mais preocupados com a satisfação dos nossos planos e sonhos? Mesmo que sejam bons, mesmo que sejam legítimos, se não faz parte da agenda de Deus, nós não podemos ficar perdendo tempo com isso. Quantos problemas a gente evitaria, quantos recursos nós não desperdiçaríamos se nós soubéssemos, se nós fizéssemos a vontade de Deus realmente, estivéssemos focados nisso. Lucas no capítulo 9, dos 57 ao 62, ele diz, indo eles caminho fora,
alguém lhes disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhes respondeu: as raposas têm seus covis e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O outro disse, outro disse Jesus: segue. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro me disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir dos de casa. Mas Jesus replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, estará apto para o reino de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: nenhum soldado em serviço se envolve com o negócio dessa vida. Irmãos, dedicação total, compromisso integral é o que se espera de cada discípulo de Cristo. Ter uma agenda conectada com a agenda de Deus é estar disposto a abrir mão de todas as demais coisas para seguir e servir a Cristo. É manter o foco na missão. É manter o foco na missão que Cristo nos delegou. E não permitir que nada nos distraia ou nos impeça de cumprir essa missão. Ter uma agenda conectada com a agenda de Deus. Em segundo lugar, é ter um ministério conectado com a missão de Deus. Verso 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Desenhe esse peixinho aí, criança. Só o peixinho, não precisa desenhar os desenhos do meio, não. Só o peixe. A resposta de Jesus aos seus discípulos também os orientou a respeito do ministério que eles deveriam desenvolver. Ministério que deveria ser conectado com a missão de Deus. Para desenvolverem esse ministério conectado com a missão de Deus, eles não seriam capazes de fazer isso por suas próprias forças, por sua própria vontade, pelo seu próprio querer, mas eles precisariam da unção do poder do Espírito Santo que viria sobre eles. E assim eles seriam capazes de ir até os confins da terra. Muitas igrejas desenvolvem ministério tipo praça de alimentação, tá bom? Onde há inúmeras opções de programa para suprir as necessidades religiosas da congregação. Outros desenvolvem ministérios como centro comunitário, onde há programas para adolescentes, jovens, casados, entre outros, né? Tornando a igreja um centro que supre as necessidades sociais dos membros. Outras desenvolvem ministério seminário motivacional, onde se oferece a ajuda para as pessoas melhorarem em vários aspectos da vida, oferecendo dicas sobre como serem melhores pais, ter um melhor casamento. Outras igrejas parecem um palco de stand-up, né? Onde todo mundo ri do pastor. Ao invés de ficarmos perdendo tempo com tantas coisas, nós devemos desenvolver um ministério conectado com a missão de Deus. A missão de Deus, irmãos, é recuperar a criação e a vida da humanidade da devastação causada pelo pecado. A função da igreja nessa história é participar da missão de Deus. E nós não vamos fazer isso em nossa própria força, no nosso próprio poder. Não basta apenas o nosso intelecto, a nossa vontade humana, a retórica, não. É através do poder do Espírito Santo. E não é um poder político, intelectual ou ministerial, mas um poder espiritual, pessoal e moral. Esse poder envolve coragem, ousadia, confiança, perspicácia, habilidade e autoridade. Esse poder do Espírito Santo nos capacita a sermos testemunhas de Jesus. E não simples testemunhas do que falam, do que eventualmente viram, mas testemunhas que empenham com a própria vida o que estão falando. Eu morro por isso. Amém. Eu morro por isso. Amém. É assim que você testemunha? Empenhando a própria vida nessa causa. Não apenas porque nós estamos dispostos a morrer, mas também pelo fato de que o que nós estamos falando é nítido em nossas vidas. Ou seja, o poder do Espírito Santo se transforma em palavras e ações. Testemunhar não é mais uma tarefa entre outras. Testemunhar define o papel e a identidade da igreja. Nós estamos aqui para testemunhar de Jesus. Não é para ficar fazendo festa, tá? Não é para ficar distribuindo cesta básica, é para testemunhar de Jesus. E se para testemunhar de Jesus eu preciso distribuir uma cesta básica, eu vou distribuir uma cesta básica.
Tá bom? Se para testemunhar de Jesus eu preciso cuidar das feridas, eu vou fazer isso. Eu vou fazer o que for necessário para falar de Jesus para as pessoas. Porque é isso que me motiva a viver. O ministério conectado com a missão de Deus é um ministério que o seu foco é testemunhar de Cristo. Tudo que faz leva para isso. Cada palavra, cada ação tem como objetivo alcançar o pecador com a mensagem do Evangelho. Assim, começando com a nossa vizinhança, nós empenhamos de todas as formas, seja fisicamente, desenvolvendo trabalhos evangelísticos, enviando pessoas, como espiritualmente, formando verdadeiros escudos de oração, clamando a Deus por aqueles que Ele tem enviado aos campos, como financeiramente, disponibilizando recursos para que o Evangelho possa alcançar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o mundo. É assim que nós fazemos missões. É assim que nós temos um ministério conectado com a missão de Deus. E por fim, mais um, ter uma esperança conectada com a promessa de Deus. Versos 9 a 11. Quando dizia isso, vendo-os eles, foi levado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Estando com os olhos fixos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste subir. Desenha um saleirinho aí, pensa, ou uma luz. Após o relato da resposta de Jesus aos discípulos, Lucas registra a sua ascensão e como a glória de Deus o envolveu e ele sumiu da presença dos discípulos. Lucas, ele diz que os discípulos ficaram parados e extasiados, olhando para o céu, tentando entender o que havia acontecido. Nesse momento, dois anjos apareceram e repreenderam, dizendo que eles não deveriam ficar parados, mas que eles deveriam fazer aquilo que Jesus havia mandado eles, porque Cristo ia voltar. O que é esperança? O que é esperança, meus irmãos? Já parou para pensar o que é esperança? O dicionário define esperança da seguinte forma: ato de esperar, expectativa, aquilo que se espera, desejando confiança em obter o que se pretende, a segunda das três virtudes teologais. Aí eu te pergunto, qual que é a sua esperança? Qual que é a sua esperança? O que você espera para o Brasil, para o mundo? Como que é o Brasil que você espera? Lembra desse comercial? Como que é o Brasil que você espera? Essa esperança, ela está baseada no quê? Na política? Na força? Na greve? Será que são essas coisas que vão mudar o nosso país? Direita, esquerda? Será que é isso que vai mudar o nosso país? Será que é isso que vai mudar o mundo? O mundo em que nós habitamos? Nós bem sabemos que a resposta a essa pergunta é não. Pois somente Cristo é a solução para os problemas da humanidade. Só Jesus. Só Jesus. E Ele vai voltar, amém? Amém. Muito em breve nós vamos nos encontrar com Ele. Ele virá e estabelecerá o seu reino de justiça e paz sobre toda a terra. E é isso, irmãos. É isso que nós esperamos. Essa é a nossa esperança. Essa esperança deve nos levar a cumprir a missão que Cristo nos incumbiu. Os anjos disseram aos discípulos que eles não deveriam ficar parados, olhando para os céus, esperando Jesus voltar, mas que começando em Jerusalém, pregassem o Evangelho, fizessem discípulos, edificassem a igreja, esse povo que representa o reino de Deus aqui na terra, reino que Cristo estabelecerá, mas que já pode ser desfrutado pelas pessoas. Já pode ser desfrutado pelas pessoas que se rendem ao senhorio de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Como igreja, irmãos, nós não podemos ficar parados, de braços cruzados, esperando Jesus voltar. Nós temos que ser sal e luz nesse mundo. Amém. Pregando o precioso Evangelho. Evangelho que salva, que transforma vidas. Quando a pessoa ouve o Evangelho e se rende ao senhorio de Cristo em sua vida, uma revolução acontece, pois o Espírito Santo vem habitar em sua vida e produz um fruto de amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Essa pessoa que antes tinha um problema com a mentira, agora ela fala somente a verdade
As pessoas não vão pensar somente em si, mas nos outros. Vão buscar a paz com todos os homens. Vão buscar a justiça. Quando a igreja avança, irmãos, o reino de Deus avança com todas as bênçãos que Ele traz. Amém? Amém? Com todas as bênçãos. Amém. Eu quero finalizar, irmãos. A biologia ela ensina que os telômeros, uma estrutura que fica na extremidade dos cromossomos, impede o desgaste do material genético e mantém a estabilidade do mesmo. O encurtamento dos telômeros pode inibir a função da célula-tronco, a regeneração celular e a manutenção dos órgãos, contribuindo então para o temido processo de envelhecimento, entre outros problemas. Mas o seu encurtamento ele pode ser evitado. Como é que a gente evita o encurtamento? Ingestão de ômega 3, exercício físico diariamente, tomar sol, tá bom? Essas são algumas formas identificadas aí para impedir o desgaste dos telômeros e assim desacelerar o processo de envelhecimento. A igreja é um organismo vivo e missões é o seu DNA. É aquilo que a igreja é. Todavia, se nós não cuidarmos desse DNA, esse DNA ele pode entrar em um processo de envelhecimento e morte por causa do encurtamento de ações que o mantêm vivo. E nessa mensagem, nós compreendemos que a prática de alguns hábitos vão manter um DNA missional da igreja saudável. E juntos aí nós observamos 3 hábitos que podem nos ajudar a desenvolvermos esse DNA saudável. Quais são? Ter uma agenda conectada com a agenda de Deus, ter um ministério conectado com a missão de Deus e ter uma esperança conectada com a promessa de Deus. Queridos, quando olhamos para as nossas vidas, para as nossas igrejas, nós temos que confessar que nós estamos muito aquém daquilo que é esperado. Estou certo ou estou errado? Nós estamos aquém. Nós somos fracos e por nossas próprias forças nós jamais seremos capazes de fazer aquilo que Jesus planejou para as nossas vidas, para a vida da nossa igreja. Mas é por isso que eu creio que Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, ao relatar as palavras de Jesus, lá em Mateus 28, 19 e 20, ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma tarefa grandiosa. É uma tarefa que nós, pelas nossas próprias forças, nós não somos capazes de fazer. Mas olha que bênção que Jesus fala logo no final. Ele diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não vamos fazer isso na nossa força, no nosso poder, mas é na força e no poder de Jesus. Ele está conosco, Ele nos ajuda, Ele enviou o seu Espírito, e o Espírito de Cristo habita nos nossos corações e nos capacita. Quando nós falamos de Jesus para as pessoas, não é pelo nosso poder, não é pela nossa força, nem pela nossa vontade, mas é pelo poder e força e atuação do Espírito Santo em nós, através de nós. E isso é uma bênção, irmãos. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é aqui que eu vou finalizar hoje. Abaixe sua cabeça, feche seu olho. Pastor Daniel, pode chegar. Ainda com a cabeça baixada, os olhos fechados, a palavra de Deus já veio completa, como uma semente preciosa, procurando um coração que seja como terra boa. Portanto, nesse momento, que nós possamos, ao orar, perguntar para nós mesmos: será que a minha agenda ela bate com a agenda de Deus? Será que as coisas que eu faço no dia a dia, elas estão voltadas para a salvação de almas? Será que o meu ministério está conectado com o ministério de Deus? Será que as coisas que eu faço, tudo é voltado para a salvação de almas? Se não, que você possa reavaliar a sua vida. Porque eu te digo, que no momento em que você estiver conectado com Deus, você será completamente feliz. Pai, obrigado, Senhor, pela mensagem que nós ouvimos. Obrigado pela família do pastor João, que veio lá de Guarulhos para trazer o recado de Deus.
nos leva para casa com o coração cheio de expectativas para uma semana transformada pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço.